Muito bom dia. Vamos lá começar essa quarta-feira, então, dia 21 de junho, dia de decisão de política monetária aqui no Brasil. Mas fica aqui até o final para entender uns pontos importantes que saíram da economia brasileira que não são mostrados na íntegra, é importante entender. Mas antes, saíram dados nos Estados Unidos de taxa de hipoteca. É a taxa de 30 anos nos Estados Unidos. Está mais ou menos 6,73%. Muito alta do que a gente via ainda um ano atrás, na casa dos 3%. Mas de qualquer maneira, ela vem declinando mês a mês e o número de pedidos de hipoteca e refinanciamento de casas também caiu na semana. Um dado importante de hoje nos Estados Unidos é que Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, ele fala na Câmara explicando os motivos pelos quais eles mantiveram a taxa de juros inalterada na semana passada e amanhã ele falará no Senado. Lembrando que eles deixaram as portas abertas para voltar a subir a taxa de juros no próximo encontro, uma vez que a inflação continua mais do que o dobro da meta estabelecida de 2% pelo Banco Central americano. Falando em inflação, saíram dados do Reino Unido, a inflação por lá 8,7%, ainda muito alta e disseminada em toda a economia. A expectativa era 8,4%, veio 8,7%, colocando mais pressão ainda para que o Banco Central inglês suba pela 13ª vez consecutiva a taxa de juros por lá. Como eu venho falando, sim, as taxas de juros subiram, mas o montante em circulação de dinheiro, ou seja, o agregado M2 na economia, que mostra quanto de dinheiro está em circulação em depósito à vista e depósito a prazo nas economias mundiais, ainda está extremamente mais alto do que era pré-pandemia, e mais dinheiro em circulação continua pressionando a inflação. Se nós voltarmos nos anos, a gente sempre vai ter ali como culpado essa política de injeção de capital que derruba as taxas de juros, estimula o empréstimo e endividamento no curto prazo e leva a bolhas que, quando ela estoura, ela normalmente leva a algum tipo de recessão. Esse é o ciclo econômico básico que pouco se fala e a gente continua pregando por mais intervencionismo. O resultado está aí. Quando se analisa o núcleo da inflação, ou seja, pega os dados de inflação do Reino Unido e você tira os preços de gasolina e energia, que são os componentes mais voláteis, combustíveis e energia, você tem ainda uma inflação de 7,1%, portanto muito longe também da meta de 2% estabelecida pelo Banco Central inglês, tá? Falando em Banco Central, hoje tem decisão de política monetária aqui no Brasil, o Banco Central deverá manter em 13,75, mas no seu comunicado deverá constar já possibilidades grandes de derrubar a taxa de juros, baixar a taxa de juros no próximo encontro por conta de inflação já mais recuada aqui no Brasil, que começou o processo de alta de juros muito antes de outros bancos centrais, e as commodities no mundo que continuam caindo, preços mais baixos de commodity pressionam menos a inflação no mundo como um todo, tá? E agora, como eu falei aqui no começo do vídeo, vou até olhar aqui para não perder os dados que eu falei. Primeiro, Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, falando que o Brasil não tem gás para atender todos os setores, tem de fazer escolha, ou seja, mostrando que eles continuam e continuarão buscando a exploração de petróleo. É óbvio, é o que a gente fala aqui, essa política de ESG não é ser contra ela, é ser contra essa imposição absurda e que não para em pé de forma econômica sem trazer inflação, que eles tentam enfiar goela abaixo de uma economia de mudança de matriz energética de um ano para o outro. Isso não vai acontecer. Os Estados Unidos volta a explorar petróleo em campos que falaram que não ia explorar, compra da Venezuela, compra do Irã, e a Petrobras também, obviamente, volta a acelerar a exploração de petróleo. Sim, isso é uma mudança de tecnologia, mas acontece com o tempo. Mas, de novo, esses bonitinhos do ESG adoram falar que vão mudar o mundo do dia para a noite, mas na prática eles sabem que isso não funciona assim e demanda tempo e demanda tecnologia, tá? Pois bem, agora ponto importante, a economia teve o pior tombo em mais de um ano no mês, com o agro mais fraco e sem alta de serviços. Vamos entender aqui, no monitor do PIB, medido pela FGV, ele caiu 1,2% no mês. O que aconteceu foi que naquela leitura do PIB de 1,9% no crescimento no trimestre do Brasil, 22% foi puxado pelo agro. E acontece
que a safra de grãos no Brasil, metade do total da safra de grãos vem da soja, que grande parte tem um resultado no primeiro semestre por conta do ciclo mesmo da própria soja. Então, naturalmente, quando o agro começa a arrefecer um pouco, e ele puxou 22% do crescimento do PIB, e a gente vê que os serviços teve um crescimento de 0, ficou estagnado, e os investimentos tiveram um recuo de 3% no mês. Portanto, o único que subiu foi o gastos de famílias, que subiu mero 1%. Então, quando a gente vê esse agregado todo, o PIB cai e os dados econômicos não são tão bonitos como mostram. O que acontece é que grande parte dos analistas, grande parte dos bancos e o Boletim Focus projetou o crescimento do PIB brasileiro por conta do crescimento no primeiro trimestre, por exemplo, o Focus, que subiu para mais de 2% o crescimento do PIB nesse ano, quando grande parte foi amparado pelo resultado desse primeiro trimestre, que foi puxado pelo agro. E se o agro começa a arrefecer, e também a gente vê investimentos caindo 3%, como eu falei, só gastos de família subindo 1% não sustentam um crescimento do PIB desse tamanho. Será que eles revisam no otimismo para mostrar projeções melhores ao mercado? Eu acho que sim, mas enfim, veremos. Até porque as projeções de resultado de déficit, nós sabemos que não serão cumpridas dentro do arcabouço fiscal. E eles começarão a achar jeitos, porque matematicamente a dívida do Brasil continua crescendo dentro desse arcabouço fiscal, tá? E o último dado é que o patrimônio líquido da União, ele ficou negativo em 5,2 trilhões em 2022, cresceu mais de 3,5%. Os ativos da União são 6,6 trilhões de reais e os passivos 11,9 trilhões. O que são os passivos? Obrigações, empréstimos, financiamentos a pagar e provisões que tem que fazer de pagamento. 5,2 trilhões é o patrimônio líquido negativo da União. Um ótimo dia a todos e volto no final do dia com a decisão de política monetária.